Hoje, você vai entender que o sucesso na psicologia não é um tiro curto, é uma maratona. E a boa notícia, uma pessoa despreparada até pode tentar vencer. Mas, quem tem o equipamento certo, o treino correto, não só chega no fim, como chega na frente. Hoje, eu vou te apresentar o conceito do maratonista da psicologia e te mostrar o cenário real do mercado onde você vai correr. Por que eu tô falando isso? O que tem a ver maratonista, tiro curto? O que você tá falando, mano? Ao longo do basicão inteiro, a gente vai ter um conceito que vai perseguir a gente. Vai acompanhar a gente no basicão inteiro. Que é o conceito do maratonista. Eu quero que vocês imaginem o mercado da psicologia como uma maratona. Maratonista. O mercado da psicologia como uma maratona. E assim, na maratona você vai ter os maratonistas, né? Você vai ter aqui uma pessoa, você vai ter aqui outra pessoa e assim por diante. A lógica que eu quero que vocês entendam, a estratégia aqui, a analogia, é que é o seguinte, o marketing, ele funciona como um auxílio para maratona. Vamos supor, tem você, deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Vamos supor que tem vários psicólogos aqui. E todos eles vão tentar chegar na linha de chegada aqui, certo? Ao completar essa maratona. Eles vão tentar fazer isso, certo? O marketing, ele vai ser um auxílio com vários apetrechos. Ele vai te treinar para você conseguir terminar essa maratona da melhor forma. Então, por exemplo, eu vou te dar uma analogia mais simples, né? Imagina que o exemplo de nicho. Nicho é um exemplo que eu vou dar, que inclusive vai estar na aula do basicão de nicho. A gente vai ter uma aula sobre isso, né? Que eu uso a seguinte analogia. Cara, imagina que você vai correr essa maratona e eu falo para você que você tem que nichar, certo? Você tem que nichar na psicologia. É como se fosse, transforma esse nichar como eu te entregar um tênis de corrida. Um tênis ali atlético, etc, né? E você vai disputar isso com outros psicólogos. Os outros psicólogos, eles não têm esse tênis de corrida. Você concorda comigo? A probabilidade de você vencer essa corrida é maior? É maior. Ela garante que você vai terminar e vai ganhar essa maratona? Não. Ela garante que o seu colega, que não tem um tênis de corrida, vai perder a maratona? Não, também não garante isso. Mas a probabilidade de você ganhar é muito maior. Agora, imagina que o marketing, ele não só vai te treinar na questão do tênis de corrida, mas ele vai te dar um tênis de corrida, a meia correta pra você correr, ele vai te dar uma garrafa de água, ele vai te dar o treino que você precisa fazer pra você se preparar pra maratona, ele vai te dar várias coisinhas diferentes, vários aspectos diferentes que a gente vai estar trabalhando pra você aumentar a probabilidade pra você terminar essa maratona e terminar em primeiro lugar. E terminar em primeiro lugar significa você ter sucesso nessa profissão maravilhosa que é a psicologia, entendeu? Então, é certeiro, é 100% que se você tiver esse pretexto, se você terminar aqui o basicão, você vai ter sucesso na psicologia? Não, mas você vai ter uma vantagem desleal em relação à sua concorrência. Você vai ter uma vantagem absurda em relação à concorrência. Você vai ter uma vantagem tremenda pra você conseguir ganhar essa corrida. E essa analogia, ela vai percorrer a gente como um todo, entendeu? Eu quero que vocês entendam, quando a gente volta aqui nos nossos documentos, é exatamente isso, que o mercado da psicologia não é um tiro curto. Não é uma coisa simples. Não é tipo assim, cara, é uma dicasinha que eu vou fazer, vai ser rapidinho que vai estourar. Não é um hackzinho que um psicólogo fez que deu certo pra ele, que fez ele estourar. Não é. É um conjunto de variáveis, de várias variáveis diferentes que faz a pessoa ter sucesso ou não. Só que aqui tá, como eu falei, ao final disso daqui, você vai ser maratonista completo. E você vai estar competindo com gente correndo de calça jeans, gente correndo de chinelo, entendeu? Essa vai ser sua concorrência. No final das contas, na verdade, é capaz de você nem ter concorrência. Você tá fazendo a maratona sozinho. Agora fala pra mim, qual que é a chance de você ganhar uma maratona se você tá correndo ela sozinho? Enorme! Pô, imagina se você perder uma maratona andando sozinha nela, pô. Aí é sacanagem, né? Mas é isso que a gente vai ver. E o alicerce disso tudo que a gente vai estar falando, a gente vai ver na aula de hoje, que é sobre como é que funciona o mercado de psicologia, né? Vamos pra nossa parte 2. Vamos entender por que o mercado parece tão difícil e o conceito de oceano vermelho, né? A gente vai usar livros aqui também. Em cada uma das aulas do basicão, a gente vai ter referências de livros. E nessa aula aqui, a gente vai referir primariamente a estratégia do Oceano Azul. É um livro que eu li recentemente, já conheci o conceito faz muito tempo, mas que eu terminei recentemente o livro e é um livro incrível. Ele descreve o mercado da psicologia assim, parece que esse livro foi escrito ontem, entendeu? De tão atual que ele é para a descrição e tantos paralelos que ele tem com o mercado da psicologia. É absurdo, ele é muito bom esse livro, né? E aí, a gente vai ver o porquê que o mercado ele é tão difícil na psicologia, por que ele está tão difícil ou porque ele aparenta estar tão difícil, né? E como ser um ponto fora da curva, que aí a gente vai trazer o nosso segundo livro, que é o livro A Vaca Roxa, do Seth Godin. Esse livro também é incrível. Os dois livros são muito parecidos, tá? Por isso que a gente vai falar sobre os dois aqui nessa aula, né? E por que sua mentalidade precisa mudar antes mesmo de você amarrar o tênis. E aqui de mentalidade, eu não tô falando coisa de coach não, tá? Eu tô falando pra você enxergar o mercado de uma maneira diferente. Fundamentos. Fundamento 1, nível básico, o cenário do mercado da psicologia. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o que é esse conceito do oceano vermelho na psicologia. Eu quero que você imagina que o mercado da psicologia é um mar. O oceano vermelho é onde todos os psicólogos estão, postando 5 dicas para ansiedade, aceitando qualquer convênio e brigando pelo mesmo paciente que busca o mais barato. As águas são vermelhas de tanta competição. Já um oceano azul é um mar calmo e inexplorado, onde você cria uma nova demanda, né? Vamos lá, quero falar aqui umas coisas para vocês, tá? O mercado da psicologia, ele é bem específico
específico, principalmente quando a gente fala de produção de conteúdo. Porque o que acontece? Alguns psicólogos criaram um conteúdo e esse conteúdo deu certo. Esse conteúdo que deu certo, por acaso, e é por acaso mesmo, ele foi um conteúdo cult. Foi um conteúdo de pessoal falando do G.C. Ribeiro, falando de sociologia, falando de Weber, falando de Lacan, questionando a realidade, a sociedade, o capitalismo e tal coisa, e papapá, e pipipi, popopó, e esse tipo de coisa. Isso é o que deu certo na psicologia agora, né? Essa é a única maneira de produzir conteúdo? Essa é a única maneira de dar certo? Não. Essa foi uma das maneiras que deram mais certo, certo? Beleza. Esses psicólogos que começaram a produzir esse conteúdo cult começaram a atingir uma demanda e uma audiência. Uma audiência que se interessava por esse tipo de conteúdo, né? Para os psicólogos, alguns poucos ali que estavam produzindo conteúdo, então vamos supor que, sei lá, não eram três, né? Mas vamos supor aqui que sejam 3 psicólogos que estão produzindo conteúdo para esse público, para essa demanda aqui, né? Esses psicólogos, eles estão, assim, num excelente oceano azul. Por quê? Porque eles são eles são as únicas pessoas que estão falando para esse grupo. E aí, eles conseguem muitos pacientes assim. Conseguem cobrar mais caro, porque eles estão trazendo uma coisa que não existia antes no mercado. Eles trouxeram uma coisa nova, uma coisa inovadora, uma coisa assim que não existe. Você entende? Então, tipo assim, essas três pessoas aqui estavam competindo com um público que não tinha competição. Só eles estavam fazendo esse público. Às vezes, só esses psicólogos estavam produzindo conteúdo cult. Que, na verdade, quem estava produzindo conteúdo cult era psicólogo. Às vezes, entendeu? Quem tá falando sobre Lacan é psicólogo, psicanalista. E aí, esses psicólogos conseguiram muito dinheiro. Conseguiram atrair muitos pacientes, conseguiram ali lotar a agenda deles, né? Beleza. Sabe o que aconteceu? Depois que passou esse processo aqui, começou a surgir os psicólogos retardatários, dá pra dizer assim. São os psicólogos que eles não querem produzir conteúdo. Que aí é milhões de psicólogos, a gente tá falando aqui de milhares de psicólogos, que não querem produzir conteúdo original, porque eles não querem ser influenciadores. E aí esses psicólogos, eles fazem o seguinte: bom, deixa eu ver o que os outros psicólogos que deram certo estão fazendo, que tipo de conteúdo eles estão criando. E aí eles começam a olhar pra cá, pra esse conteúdo cult, que era um grupinho que tava fazendo pra um grupinho de demanda. Eram poucos psicólogos falando pra um grupo pequeno. Beleza. Essa manada de psicólogos aqui, essa quantidade obscena de psicólogos que estavam aqui, que não queriam fazer conteúdo original, porque é difícil fazer conteúdo original. É difícil. E pra que fazer conteúdo original, sendo que você pode copiar, né? Começaram a copiar o conteúdo aqui, cult também. Começaram a falar em termos, conceitos, começaram a falar de Lacan, começaram a falar exatamente sobre, tipo assim, copiar na cara dura os conteúdos desses psicólogos. E aí o que acontecia? O que antes era um grupo minúsculo, que estava sendo disputado por 3, 4, 5, 10 psicólogos, agora está sendo, essa mesma demanda, esse mesmo grupo, está sendo disputado por um monte de psicólogos. E aí sabe o que acontece quando você tem esse cenário? Acontece o seguinte: os psicólogos não conseguem clientes, porque é muito psicólogo para pouco cliente, não consegue. E aí acontece uma coisa melhor ainda. Quer dizer, pior, na verdade, né? Mas é uma coisa que é mais interessante. Como os psicólogos aqui não estão conseguindo pacientes, sabe qual que é a estratégia que eles tomam para conseguir se destacar no mercado? Puxar o tapete do amigo, puxar o tapete do outro psicólogo, puxar o tapete do amiguinho. E aí sabe o que acontece quando esse cenário se estabelece? Você vai ter um monte de psicólogo falando exatamente para o mesmo público, um monte de psicólogo não conseguindo nada na profissão, tipo assim, cara, não conseguindo nenhum paciente na profissão, e um monte de psicólogo fazendo conteúdo atacando os psicólogos. Red flags de psicólogos, coisa que seu psicólogo faz, fuja. Se seu psicólogo faz isso, cara... Aí reaja. Agora a onda da psicóloga cristã lá, que perdeu o CRP. Aí todo psicólogo agora gravando conteúdo falando da psicóloga cristã, que perdeu o CRP. Olha só como a psicóloga é ruim, olha só como a psicóloga é terrível, entendeu? Ou falando que a briga de abordagem, se a psicanálise é isso, puxa tapete, se é TC, isso, puxa tapete. E aí não para de falar mal da psicologia. Por quê? Porque ninguém tem paciente. Porque o grupinho minúsculo de pacientes que estavam sendo disputados, agora está sendo disputado por um monte de psicólogos, entendeu? Esse é o cenário que acontece na psicologia. É isso. E isso que acontece. Se você abre o TikTok, é exatamente isso que acontece. Esse vídeo que você assistiu é um corte de uma das lives que acontecem toda segunda-feira às 7 horas, onde a gente fala exclusivamente de marketing para psicólogos. Para você assistir a aula completa, clica no primeiro link aqui embaixo. E se ela não estiver disponível, é porque a aula foi retirada do ar. Sinto muito, mas você só vai ficar com esse conteúdo. Para você não perder os próximos conteúdos e você não perder o ouro do ouro que eu entrego aqui nesse canal, se inscreva nele e ative o sininho para toda vez que acontecer uma live, você estar por dentro, porque muitas das lives ficam no ar por apenas 7 dias. Então não perca essa oportunidade, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo, porque aqui eu só entrego o ouro do ouro de marketing.